Rádio Negócios, a rádio do empresário. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Negócios. Hoje é sexta-feira, dia 10/5/2019. Eu sou Patrícia Tui. Estamos iniciando o programa Patrícia Tui Coaching para inovar nos negócios. Quero agradecer a todos os ouvintes que têm participado dos nossos programas. Podem participar através do site da rádio, www.radionegócios.com.br ou através do meu WhatsApp 11 999 48 3108 999 48 3108. Eu quero agradecer também ao Dema pela oportunidade de conduzir esse programa. Quero agradecer a nossa convidada especial de hoje, Lúcia Winter. Lúcia, é um prazer tê-la aqui. Obrigada por estar aqui hoje conosco. Dê o seu bom dia aos nossos ouvintes, por favor. E bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Agradeço muito o convite e espero poder ensinar muitas coisas para os ouvintes hoje. Tenho certeza disso. Muitas pessoas aqui estão já no meu WhatsApp, estão falando que o tema é muito interessante e está todo mundo curioso para saber sobre o que é Dianética. Bom, muito bem. A Lúcia Winter, ela é diretora da editora Ponte do Brasil há 16 anos, comunicadora de rádio, escritora, tradutora e palestrante, especialista em Dianética. Atua na área de marketing, vendas e relações públicas da editora Ponte e, através dessas funções, ela tem colocado o conhecimento libertador de Dianética nas mãos de milhares de pessoas. Interessante esse tema, hein? Sim. Vamos começar com a pergunta clássica. Essa é a pergunta clássica. Aliás, antes da gente falar sobre Dianética, que é a pergunta clássica, nós queremos conhecer primeiramente a Lúcia, né? Quem é a Lúcia? Eu sempre fui uma pessoa que busquei conhecimento. Morei nos Estados Unidos 10 anos e lá encontrei a Dianética. Até um pouquinho por acaso, nada é por acaso, mas eu não estava realmente na busca de melhoramento pessoal. Mas encontrei através de um amigo e comecei. Tem muitos livros, é muito estudo mesmo. Eu falo na Dianética, a pessoa leu, ela lê. E nós também até ensinamos a pessoa a ler melhor, para que ela possa compreender o que está lendo. E comecei a ler, tem cursos, tem terapia, fiz alguns cursos, apliquei na minha vida e vi resultados fantásticos nos primeiros cursos. Eu fazia o curso, eu lia o livro, aplicava e tinha resultado. Então, você começa a ficar fã. Você fala, nossa, o que mais que tem? Aí fiz um pouco da terapia, também dá um alívio muito grande. E chega uma hora que você quer contar para todo mundo, né? Quando você vê uma coisa boa, você quer que outras pessoas tenham os mesmos benefícios. E sendo brasileira, eu pensei, né, que tal levar a Dianética ao Brasil? Sou casada com um venezuelano, já há 27 anos, e na época eu falei, então vamos para o Brasil. Ele, ok. E aí nós viemos, sem muito planejamento, sem nenhum investimento, e iniciamos todo o trabalho no Brasil. E hoje eu fiquei com a parte da literatura, do conhecimento, e tem outros locais, que nós somos todos amigos, trabalhamos em conjunto, mas tem outros locais para cursos e terapias. Ok. Você trouxe um livro aí, né? A gente vai sair no nosso vídeo quando estiver pronto. Como funciona? É um sistema tipo franquia? São parceiros? Sim, as pessoas podem se tornar até terapeutas de Dianética e a gente chama de terapeuta de campo, porque não está dentro. Existem organizações, tem a Associação Brasileira de Dianética e tem os terapeutas, todos treinados pelas associações. Nós temos 3 agora em São Paulo, uma perto da Praça da Árvore, outra no Tatuapé e outra em Santo André. E eu fico na Vila Mariana comandando a parte da literatura, da editora, divulgando,
levando essa boa notícia a todas as pessoas que quiserem melhorar. Perfeito. Muito bem, então o que é Dianética? É isso que todo mundo pergunta. Nós participamos de bienais do livro, São Paulo, Rio, Brasília, vários lugares do Brasil, e as pessoas passam pelo stand, a primeira coisa que elas perguntam: o que é Dianética, mocinha? Quando fala mocinha eu já fico feliz também. Aí eu explico que a palavra Dianética significa através da mente. Então já dá para a pessoa começar a entender que é um estudo de como a mente funciona. Não é o cérebro, é bem diferente dessas outras linhas, neuro isso, neuro aquilo. Então não tem a ver com a parte direita, esquerda, o córtex, os neurônios, é mais a função. Todos nós sabemos que é só pensar em algo que vem uma imagem. Não, o ouvinte pode pensar, pense numa praia. Nem aparece a praia. Pense numa pizza gostosa que você comeu. Aí tem cheiro, tem gosto, tem sensações. Então a nossa mente é como uma filmadora ligada. Então a Dianética é isso, é o estudo de como a mente funciona, a parte positiva da mente, que daqui a pouco vou dar mais exemplos, e tem também, infelizmente, uma parte negativa que nos afeta bastante, que as pessoas não estão conscientes dessa parte negativa da mente, e só de obter esse conhecimento elas já começam a melhorar. Ok. Quando que surgiu a Dianética? Oficialmente, 9 de maio de 1950. Então, ontem nós celebramos 69 anos de Dianética. Foi pesquisada e desenvolvida pelo escritor e filósofo americano L. Ron Hubbard, que foi um gênio absoluto. Eu não tenho tempo de contar muito da vida dele, porque ele fez muita coisa. Depois eu posso passar links dos sites onde tem a biografia do autor. Ele pesquisou todo tipo de técnica, de método de melhoramento, viajou pelo Oriente, estudou com budistas, com todo tipo de pessoa, estudou o ser humano, porque ele sabia que para entender o ser humano, não adianta estudar ratos, não adianta estudar em livros, você tem que estudar o ser humano. E como ele era um escritor, ainda bem, deixou tudo escrito para a gente, porque se ficasse passando verbalmente, e ele lançou o livro, então, Dianética, o poder da mente sobre o corpo, a 9 de maio de 1950. Foi um sucesso de lançamento, ficou na lista dos best-sellers lá de New York Times por muito tempo. Era uma novidade nos Estados Unidos e as pessoas queriam fazer. E no livro tem a teoria e a prática. Tem uma terapia também, que na época a ideia é que a pessoa lesse o livro, sentasse com um amigo e aplicasse. Imagina, 1950. E isso foi acontecendo, ele foi solicitado para muitas palestras, ele teve que viajar aos Estados Unidos inteiro, dando palestra aqui, ministrando palestra lá. E aí a organização começou a surgir automaticamente, ele não tinha planejado ter uma organização. Ele falou, aqui está o livro, eu vou fazer mais pesquisas, leiam o livro, apliquem. Aí ele começou a palestrar, essas palestras foram gravadas, o que é legal também, nós temos várias palestras dele gravadas, e também traduzidas, porque num certo momento os livros começaram a ser traduzidos. Hoje em dia o livro Dianética está em 52 idiomas. Uau! E eu fico contente de ter ajudado também na tradução de algumas das obras, na tradução, na edição, para que ficasse no português do Brasil, porque também tem o português de Portugal. Sim. Tem, quando você lê a lista dos idiomas, 52 idiomas, como que é isso? Aí tem o Urdu, o Swahili, que são do Oriente Médio, da África. Então está chegando a 150 países, porque as pessoas exigiram ter um local, uma organização. Ele teve que também desenvolver métodos organizacionais para ajudar essas associações a se desenvolverem. E aí foi crescendo, as pessoas foram aplicando. Aí, agora nós temos cursos profissionalizantes, tem curso do livro, cada livro tem um curso, tem um conjunto de livros que eu chamo de coleção para principiantes. Eu sempre brinco nos workshops, falo, quem está começando agora, leve 9 livros. Difícil no Brasil, né? Num país onde as pessoas não estão acostumadas a ter uma biblioteca,
não estão acostumadas à leitura realmente, ao estudo através da leitura. Elas querem sentar e assistir palestras. Mas a gente tem esse desafio e, apesar das dificuldades, conseguimos chegar a muitas pessoas. Tá. Essas palestras que você citou, elas estão no YouTube, estão disponíveis? Tem algumas informações no YouTube, sim, mas não muito longas, porque a maior parte a pessoa faz lendo. Ela pega o livro e o curso por correspondência, ela lê um capítulo do livro e responde perguntas por e-mail e manda, e aí vai. Então ela pode fazer o curso dos livros por correspondência. Então também quem está longe não precisa vir até a organização, pode fazer de onde estiver. Tá. Muito bem. Estou ficando cada vez mais curiosa. Vamos entender então como é que funciona a mente. Ok, vamos lá. Então a mente é como se fosse uma câmera de vídeo, uma filmadora ligada o tempo todo. Ela nunca desliga. A pessoa pode perceber isso se ela quiser. O bom na Dianética também, que eu acho excelente, não é necessário acreditar em nada. A pessoa pode observar por si mesma. Se ela se concentrar um pouquinho e observar o dia de ontem, por exemplo, ela pode começar no momento que ela acordou e ela vai ver o filminho da vida dela do dia de ontem. Então, acordei, fiz isso, fiz aquilo, tomei café da manhã. Então ela vai vendo tudo, ela vê a imagem, ela vê o som, cheiro, na hora que ela está se alimentando, o gosto, a temperatura. São 52 percepções por imagem. Tem muita percepção, se a pessoa se concentrar, a emoção, né? Tudo isso fica gravado. É tanta informação, tanta, mas não cabe em nenhum computador jamais construído, que uma quantidade que não termina, porque a pessoa no dia seguinte continua gravando, não tem como deletar, que muita gente gostaria, não tem como apagar, mas como é muita informação, a pessoa não lembra, ela fala assim, eu não lembro, tem gente que não lembra nem o que aconteceu ontem, mas eu não lembro o que aconteceu a semana passada, eu não lembro o que aconteceu ano passado, eu não lembro quando eu era jovem ou quando eu era criança, mas não é porque a pessoa não lembre que não está gravado. É interessante isso, né? As pessoas falam, não lembro, então desapareceu, não está gravado. Por quê? Você não está em contato com, se você colocar sua atenção naquela situação, naquele dia, naquele acontecimento, você vai localizar uma imagem. Só que é muita coisa, ainda bem que a gente não lembra de tudo o tempo todo, mas está lá, direitinho, como num computador. Uma pasta, né? Tem a pasta das pizzas, por exemplo. Então, lembre-se da última pizza que você comeu. Você vai lá, abre a pasta. Aqui. Qual era o sabor? Gostoso. Agora, lembre-se de outro dia que você comeu pizza. Ok. Agora, lembre-se de um momento mais antigo no qual você comeu a pizza. A pessoa consegue. Com um pouquinho de treinamento. Aliás, é ótimo porque melhora a memória. Lembrar. Quando você treina alguma coisa, aquilo melhora. As pessoas que têm memória ruim é porque é uma memória destreinada. Se ela treinasse, lembrar, ela melhoraria a memória. Então, tudo isso está numa parte da mente que nós chamamos de mente analítica. Olha que fácil. Analítica. O que significa analítica? Que analisa, vê diferenças e semelhanças, observa algo e fala, você até parece com uma amiga minha, mas é diferente. Ou vê um homem, por exemplo, as mulheres que estejam aqui acompanhando o programa, vê um homem e fala, não, esse homem parece até com meu ex-marido, mas não é. Então é mente analítica. E é onde a gente vai gravando, deixa tudo ali e quando precisa da informação, vai lá e pega. Então, eu preciso ir daqui a Jundiaí, então qual é a estrada? Eu sei qual é, porque eu já fui. Então, a gente vai utilizando isso no nosso dia a dia para coisas simples e para situações bem complexas. É para isso que a gente tem a mente analítica com todas essas informações. Já imaginou um computador incrível, enorme, onde você possa ir e buscar as informações à medida que você precisa. Então, até aí, só boas notícias.
Só que tem uma outra parte da mente que é a problemática. Qual será? Então tem um nome diferente, chama-se mente reativa. Olha o nome dela. Reativa. Exatamente isso que ela faz. Ela reage de uma hora para outra. É aquela mente que faz a pessoa ficar triste sem motivo aparente, ficar desanimada, insegura quando ela sabe. Às vezes uma pessoa, nossa, eu sei isso, eu fiz esse curso, eu entendi, eu apliquei, eu sei. Na hora de falar ou na hora de uma palestra, fica tudo branco. Então, por que isso acontece? Por que a pessoa, numa oportunidade, não fica indecisa? Né? Uma pessoa indecisa. Ou também uma pessoa muito nervosa, que aqui no Brasil as pessoas chamam de estressada. Eu tenho um teste de estresse que a gente faz nas bienais. Posso até marcar pessoalmente para fazer. E a pessoa é presencial. E as pessoas falam assim, não, mas eu não estou estressado não, faz na minha esposa. Aqui está minha esposa, faz nela. Mas não é estresse de nervosismo. Estresse é qualquer momento doloroso. A pessoa cai e se machuca, é um estresse. Ela está sendo assaltada, é um estresse. Ela perdeu o emprego, é um estresse. Então a gente vai fazer um teste para localizar esses pontos. E ficou doente também é estresse, né? Também. É. Cirurgia também, tudo que é doloroso. Então, a diferença da mente analítica da reativa é que a analítica grava quando você não tem nenhuma dor. Então, estamos aqui sem nenhuma dor, gravando na mente analítica. Quando eu chegar mais tarde na editora, vou lembrar, estava lá conversando na entrevista de rádio com a Patrícia, lembrando de todo o ambiente, está sendo gravado na minha mente analítica. Se por acaso eu sofresse algum tipo de dor, é dor física mesmo, de bater parte do corpo. A gente bate uma parte do corpo, dói, né? Tem que ser uma dor um pouco mais forte. Eu dou um exemplo de batida na cabeça, que às vezes acontece. Você, vamos pegar isso aqui debaixo da mesa. Aí você não calcula direito, na volta, aquela batida forte na cabeça. E a gente fica um pouco tonto no momento de dor. Nesse momento de dor e inconsciência parcial, que é essa tontura, mal-estar que dá durante a dor, a gente para de gravar na mente analítica e grava então na mente chamada reativa. Então, esse é o primeiro momento, a gravação de dor. E é dor física e dor emocional também. Então a pessoa acabou de receber a notícia da perda de um ente querido. E é de madrugada. E ela estava na cama, o telefone tocou, e era um dia chuvoso, então tem o barulho da chuva, estava frio, e aquele dia ela estava com um pouco de tosse, então ela passou o Vick Vaporub. Eu estou falando tudo isso para a pessoa imaginar a cena. Então ela está lá com aquele cheiro de Vick, aquela chuva, aquele frio, debaixo das cobertas, toca o telefone escuro ainda, de madrugada, toca o telefone, tal pessoa da família faleceu. Então é um momento de muita dor, de muita angústia, muita tristeza, e grava tudo aquilo ao redor. Então aquilo fica gravado na mente reativa, igual o nome, reativo. Aí a pessoa passa por tudo, o velório, o enterro, tudo isso, e à medida que o tempo passa, o que acontece? Ela esquece. Obviamente, se ela ficar o tempo todo, deixa eu lembrar da morte de tal pessoa, ela não consegue viver, ela tem que colocar a mente analítica dela em ação e continuar a vida, preenchendo com o dia a dia, com as novas possibilidades. Só que a gravação da dor que ela sentiu quando soube da morte, está lá, gravado lá na mente reativa, não apaga, não desaparece. Mesmo que anos se passaram, né? Elas já passaram, 5 anos já se passaram da morte. A pessoa não lembra mais. Então, essa é a velha história, né, que todo mundo ouve por aí. Esquece que passa. Esquece que aí você não vai lembrar mais. Pense positivo. A pessoa, claro, vai continuar pensando positivo. Mas a gravação continua lá. E essa gravação não é a dor da perda. Ela é a dor da perda mais o cheiro do Vick Vaporub, mais o som da chuva, mais o frio, mais
estava escura, a escuridão do quarto. Então tudo isso é um pacote que está confuso por causa da dor. Tudo isso está ali guardado na mente reativa. Então, o que acontece? Por que chama reativa? Porque no momento posterior, onde haja semelhança no ambiente, então a pessoa está lá com Vic Vaporub à noite, num dia de chuva e frio, e o telefone toca. Então são várias percepções. Ela atende o telefone no meio, ela acorda, né? No meio da noite, atende o telefone. Era engano. Mas ela sente uma angústia. E não é que ela lembre, ela lembrou da morte, ela pode nem lembrar, ela não lembra que isso aconteceu há 5 anos. Ela simplesmente sente-se angustiada. Tá assim, ai, não sei, não tô legal. E aí vamos dizer que já é 5 da manhã, ela não consegue dormir mais, e passa o dia mal-humorada, se sentindo mal, e não sabe por quê. Não acontece com as pessoas? Do nada, a pessoa se sente mal. Do nada, ela fica com algum medo, com alguma angústia, uma tristeza, um desânimo. Às vezes as coisas estão indo bem na vida dela, não tem nada errado. Ai, tô tão desanimada, não sei o que acontece. Ou insegurança, indecisão também, a mente reativa causa muito indecisão. Só que a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não sabe por que está se sentindo mal. Esse que é o problema. Por isso que o conhecimento desse mecanismo já ajuda muito. A pessoa, né, lendo o livro, e tem um DVD também duplo, que é o livro em filme, para ajudar para quem não tem muito contato com a leitura ou prefere vídeo. São 2 DVDs, 4h30 de apresentações visuais com vários exemplos, como esse que eu citei, mostrando como a mente reativa funciona. Então a pessoa vai assistindo e vai falando, olha, aconteceu comigo isso. Oh, isso aí também aconteceu comigo. Oh, é por isso que eu tenho tal coisa. E aí com isso ela consegue até já se sentir melhor. E obviamente existe uma solução mais definitiva também. Porque ela acaba identificando a causa, né? Quando você está num estado mental negativo, nossa, o que é que está provocando isso? Você quer eliminar, mas você não sabe o que é? Interessante isso, hein? Sim. Agora pensando aqui, né? Como funcionam as partes da mente? Então, como eu não estou falando da parte física, né? Não é dentro da cabeça, porque eu acho que até hoje nunca ninguém encontrou uma praia dentro da cabeça de ninguém. E é só pensar, se você esteve em alguma praia ou várias praias, como eu disse, você pensa na praia e aparece a imagem. E se em palestras eu peço para as pessoas apontarem com o dedo indicador direito para a imagem, né? Pense numa praia, aponte com o dedo indicador direito. As pessoas fazem isso. Né? É muito raro uma pessoa fazer. Aponta o dedo para cima. Aponta para cima, não para dentro da cabeça. E aí, nossa, está aqui, onde está a imagem? Então não é uma questão física, é uma questão de função. O Sr. L. Ron Hubbard comprovou que a função é superior à estrutura. Ficar estudando a estrutura nunca levou ao melhoramento humano. Estudar a função mental, aí sim, leva ao melhoramento. O importante é que isso funciona, que é funcional. Que há uma terapia na qual é possível localizar as gravações da mente reativa. Porque, é claro, essas são mais difíceis de localizar, porque elas contêm dor. E contendo dor, elas contêm certa inconsciência. Até momentos onde a pessoa ficou totalmente inconsciente, como cirurgias, anestesia geral, dentista, acidentes onde a pessoa desmaia, onde ela está sob efeito de algum medicamento que a deixa inconsciente. Tudo isso está gravado na mente reativa. Ela fala, poxa, como que eu vou lembrar? Ela acabou de sair de uma cirurgia, vai para o quarto, acorda, ela fala, não lembro de nada da cirurgia. Ela acha que é bom, né? Não lembrar de nada. Mas a gravação completa da cirurgia, com todos os detalhes de cheiro, tudo que os médicos falaram,
Infelizmente, eles falam muito e falam qualquer coisa. Eu conheci um anestesista, ele me contou que é muito papo durante a cirurgia. E coisas, às vezes, ruins, que não tem nada a ver com a cirurgia, eles ficam conversando. E isso tudo ficou gravado na mente reativa. Tanto é que existe a dianética preventiva, que é fantástica, que a gente usa muito com as mulheres grávidas, porque também durante a gestação já há gravação no feto. Então, manter, agora nós vamos para o Dia das Mães, então isso é ótimo, manter as mulheres grávidas super tranquilas. Às vezes os maridos falam, você fala isso porque você é mulher. Não, porque você quer que o seu filho seja saudável, física e mentalmente, mantenha a sua esposa sossegada, tranquila, sem discussão, e se por acaso ela se machucar e bater a barriga, manter o silêncio, porque nesse momento de dor a mente reativa está gravando. Então a pessoa está anestesiada ali. Os médicos que conhecem a dianética já mantêm silêncio durante a cirurgia. Não quer dizer que não fale nada, se tiver que falar, passa o bisturi, ok, mas nada de ficar conversando, batendo papo, e durante o parto também. Porque já imaginou no parto, a mulher tá lá e aquele, né, tá lá já assim, de repente, vai, empurra, puxa, tá entalado, nossa, entalou. Isso aí tá gravando na mente reativa da mãe e da criança. Então depois, mais pra frente na vida, a pessoa se sente tá entalada e não sabe por quê. Quantas vezes uma pessoa se sente assim, parada, bloqueada? Ai, não, a minha vida não vai para frente, parece que tem um bloqueio, parece que tem algo que eu vou até certo ponto e depois para. E me sinto preso. Muita gente se sente assim, me sinto preso. Então, que momento no passado a pessoa realmente esteve presa? Às vezes a pessoa pode estar até brincando, brincar de esconde-esconde, às vezes na infância, pode levar a pessoa a ficar presa em algum lugar. Teve um caso real de uma criança de 3 anos brincando de esconde-esconde. Esconde aqui nessa geladeira desativada, sabe aquelas, tipo um rancho, assim, tinha uma geladeira desativada, aquelas bem antigas, bota a criança lá dentro, fecha, ninguém vai te achar. Não acharam mesmo, e a criança foi encontrada quase, estava desmaiada já de estar ali sem ar. Então, imagina o pânico que essa criança passou dentro da geladeira. Então, ela tinha 3 anos, aí ela se recupera fisicamente. O corpo ele tem uma capacidade de recuperação muito grande, o Sr. Roberto também comprovou isso, até na gestação. Às vezes uma tentativa de aborto mal sucedida, o corpo se recupera. Então a criança nasce fisicamente perfeita, mas a dor que ela sentiu está ali na mente reativa e ela vai ter muita dificuldade com os pais, porque ela vai ter aquela sensação de que eles não a queriam, ela vai se sentir não desejada. Ok. E utilizando esse método através de uma terapia, é possível minimizar esse tipo de dor, bloqueio que as pessoas têm? Sim, é possível localizar o momento da gravação e aliviar a dor e o sofrimento. A gente não quer mudar o que aconteceu. O que aconteceu é a experiência, e a experiência é importante, mas a gente quer tirar a dor. E por incrível que pareça, às vezes os pais podem pensar assim, puxa, mas se meu filho descobrir que nós fizemos uma tentativa de aborto, ele vai ficar contra nós. Por incrível que pareça, é o contrário. É ele não saber, mas manter aquela carga que faz com que ele tenha problemas de relacionamento. Quando aquela carga é eliminada e ele entende o que aconteceu, ele não tem mais aquela dor, aquele sofrimento. Claro que é bom estar em comunicação e tudo mais, mas ele vai ter menos problemas após a limpeza da dor, do sofrimento. Perfeito. Bom, a gente vai falar um pouco mais após o intervalo. Já estamos aqui com meia hora de programa. Vamos fazer uma paradinha, tomar uma água e a gente volta já já. Olá pessoal, voltando com o programa Patrícia Tui. Hoje nós estamos aqui com a Lúcia Winter, para quem está entrando agora.
E ela está falando para a gente aqui sobre o tema como sua própria mente pode agir contra você. Lúcia, tem bastante gente aqui nos ouvindo, aqui no meu WhatsApp. Vou mandar um abraço pro pessoal. O Adalmo está aqui com a gente, Natália, a Elaine Rodrigues, o Rosnei, a Maria Rosa, a Catarina do LinkedIn, que Legal, nós conhecemos, professor Douglas, Ricardo Granja está desejando boa sorte e sucesso, também já foi nosso entrevistado. Rui Moura também está aqui, dando as felicitações para nós, a Suzana da Tecmeio, o Alex, o Antônio Vidal, e muita gente aqui. Legal. Bom, um abraço a todos, obrigado pela audiência. Obrigada, pessoal, obrigada por estar com a gente, o pessoal é assíduo, sexta-feira eles estão sempre aqui junto conosco, participando, podem mandar as perguntas de vocês, podem enviar aqui no meu WhatsApp. Bom, vamos continuar, né? Vamos entender agora a solução, né? Exato. Como que a gente pode ajudar, né, as pessoas, todos nós, eu acredito, que temos esses bloqueios. Todos nós. Imagina que pessoa não tem algum tipo de dor. É que a pessoa não lembra. Eu já fiz uma palestra uma vez em Sorocaba que eu nunca me esqueço, porque o senhor falou assim: eu acho que eu tenho 5 dores. É que a gente não lembra, tal. E talvez a pessoa pense em coisas, as piores coisas da vida, né? Eu perguntei para você nasceu? Então você tem pelo menos o parto. É que tem também dores pré-natais, antes do nascimento. A pessoa não lembra nem que teve acidente, que se machucou. Vamos pensar no meu irmão. Ele caiu uma vez, perdeu o dente da frente, colocou um feijão dentro do nariz. Ele teve mais dificuldade, mais situações dolorosas que eu. Mas eu também fui, uma vez uma abelha me mordeu na língua. Não foi tão doloroso assim. Eu fiz trinquei o braço. Quer dizer, quando a gente começa a pensar o que aconteceu com a gente em termos de dor, a gente pensa que são 5 ou 10 momentos, mas tem muita dor emocional também. Vamos pensar em termos de negócios no mundo empresarial, para que você possa trazer exemplos dos bloqueios que os donos de negócios podem ter por decisões que foram tomadas lá no passado, que trouxeram prejuízos, perdas expressivas no negócio, que de repente ele se vê numa situação semelhante hoje, tendo que tomar uma decisão, aí vem aquele bloqueio mental e ele vai lá, busca lá na memória dele, isso daqui já não deu certo. Exatamente. Né? Vamos tentar ilustrar essa metodologia, né? Como ela se aplicaria para esse exemplo que eu estou dando para você. Sim, muito bom. Porque os ambientes de negócio são muito semelhantes. Então, um escritório, ele não é muito diferente um do outro. O que um escritório tem? Mesas, cadeiras, computadores. Mesmo que seja um coworking, ele segue, né, tudo isso. Tem armários de escritório, móveis de escritório. Aí tem outras coisas, tem cheiro de café, outras situações. Tem uma certa luminosidade. Então, tudo isso fica gravado. Então, vamos dizer que é um momento no qual o empreendedor, o empresário, descobre que realmente está falido. Está falido e não tem jeito e ele vai ter que... tá mal mesmo. Então, naquele momento que ele sente tudo isso, ele grava essa sensação de perda desse negócio e, ao mesmo tempo, ele está gravando todo o ambiente. Então, acabou de sair o café, então tá cheiro de café, todo o ambiente, a luminosidade, os móveis, tudo. Então, ele tá ali, aquilo, nossa, fracassei. Então aquilo fica gravado na mente reativa dele. Aí ele pode ser uma pessoa perseverante, porque o que faz com que uma pessoa continue, apesar das perdas? Porque tem gente que pode estar pensando assim, não, eu não tenho isso. Eu já perdi, mas continuo. Tem gente que acha até que é bom errar, porque aí você aprende. Bom,
aprende quando não tem dor, quando é um errozinho assim que não causa nenhuma dor mais forte. Se causar dor, não há como aprender, porque durante a inconsciência você não aprende nada. É uma dor muito forte. E toda dor tem uma certa inconsciência. Então o que está gravado ali não vira aprendizado. Vira algo confuso, que uma coisa é igual a outra. Então o cheiro do café é igual ao móvel do escritório, que é igual à luminosidade, que é igual à perda do negócio. Vira tudo igual. Então essa pessoa, obviamente, se recupera, porque ela tem um potencial analítico muito grande. Ainda bem, né, que nós temos uma mente analítica forte. E ela tem aprendizado, tudo mais, e ela tem um impulso à sobrevivência, que todos nós temos muito forte também. Então ela continua. Só que é como se ela tivesse ali algo que agora a está segurando. Ou às vezes eu dou o exemplo como subir uma montanha, que é a vida, com uma mochila nas costas. E tudo quanto é dor, você vai jogando na mochila. Então vai ficando mais pesado. Esse empreendedor começa um outro negócio mais para frente, esse que teve a perda. Vamos dizer que é uma perda assim bem grave. Perdeu muito dinheiro, está falido completamente, está com dívidas. Ele teve essa perda. Aí ele se recupera, vai se recuperando e fala, não, agora eu vou abrir esse outro negócio, porque ele tem muito impulso analítico. Só que ele já não está tão animado quanto antes. Ele pode até abrir outro negócio, ele pode até fazer dar certo de uma certa forma, mas ele já não é o mesmo. Ele já não é aquela pessoa realmente bem entusiasmada como era antes. Ele já tem aquela perda que está ali na mochila. E depois tem outras situações que no mundo empreendedor, no mundo empresarial acontecem. De repente vem, aí tem um sócio que passa a perna nele. Outra perda. Aí mais pra frente tem funcionário, colaborador, que entra com processo trabalhista e quer tirar tudo dele. Então, várias coisas vão acontecendo dolorosas que ele vai colocando na mochila. Ele fala, não, mas eu sou forte, eu continuo, eu sou ótimo, pense positivo, e vai. Só que ele já não está com toda a energia, toda a disposição de antes. Ele pode aliviar esses momentos do passado com a Dianética e aí voltar. Aí ele vai ter experiência. Então ele tem experiência daquele sócio que ele confiou e que agora ele sabe melhor, mas ele não vai ter a dor do momento da traição, ele não vai ter a dor do momento do fracasso. Então ele vai se sentir melhor todos os dias, a saúde dele também, porque aquela frase famosa, mente sã, corpo são. Então, a mente com todas essas dores e sofrimentos faz com que o corpo comece a padecer. Então, a pessoa começa a ter dores, porque se você pergunta para uma pessoa, você é saudável? A pessoa fala, sou saudável, não estou no hospital, não estou procurando um médico. Ah, mas você tem alguma dor? Ah, tem aquela dorzinha nas costas, né? Então, sempre tem aquela dor aqui, tem aquele mal-estar, tem aquela situação que ela não se sente muito bem. Por que isso? Porque ela já acumulou dor e sofrimento da vida. Então, aliviando isso, a pessoa fica mais saudável. Imagina uma pessoa agora, todo mundo gostaria, né? Uma pessoa com experiência, um empresário de 40, 50 anos, com experiência, mas com energia de um jovem, com disposição para inovar, para fazer mais coisas, para alcançar mais. Porque hoje em dia, a nossa vida está mais longa. Então a medicina mantém o corpo vivo, não com toda a qualidade de vida que deveria ter, mas mantém vivo. Então a medicina faz de tudo para manter o corpo vivo, mas a pessoa já não está tão animada quanto antes, tem aquelas dores que eu falei e tal. Então poder estar mais animado, mais cheio de energia e ainda com experiência, para o empresário é fantástico. Sem falar na parte também de entender como a mente funciona, para entender o sócio, para entender o colaborador, para entender um cliente, até para usar em vendas. Então, quando você entende o funcionamento da mente, você se
você tem um melhor se relaciona melhor com as pessoas e se torna também um líder melhor. Nós estamos recebendo uma pergunta de uma ouvinte, a Renata Soares, do Rio de Janeiro. Obrigada, Renata, pela sua participação. Ela diz o seguinte: não me sinto uma pessoa ansiosa, mas frequentemente tenho sensação de nervosismo e preocupação. O que posso fazer? Nos dias nublados, me sinto desativada e triste como se não tivesse energia para viver. A luz pode afetar o estado emocional das pessoas? Opa, peraí. É outra pergunta. É outra pessoa. Essa daqui veio da Bahia. Vamos responder a primeira. Que ela fala da sensação do nervosismo, a Renata, e preocupação. O que ela pode fazer com relação a isso? Tá. Bom, primeiro é entender que isso vem da mente reativa. Só de entender isso já dá um alívio para a pessoa. Então, porque às vezes a pessoa está buscando nas estrelas, é o espírito do mal. Não é espírito do mal, não são as estrelas, não são os planetas. É a mente reativa que gravou essa sensação e que está trazendo essa sensação do passado ao presente. Para quem está no Rio de Janeiro, como nós infelizmente ainda não temos uma associação dianética no Rio, a gente recomenda o DVD da Dianética e um livro chamado Autoanálise, que é um livro que tem uma técnica terapêutica que a pessoa aplica nela mesma através do livro e fortalece a mente analítica. Quando você fortalece a mente analítica, você afasta a mente reativa. Ok. E fazendo uma terapia também você faz esse trabalho, né? Sim, aí a terapia ela é com o terapeuta de Dianética, não dá para fazer por Skype, não, é presencial mesmo, porque ela é muito profunda e ela precisa de uma outra pessoa. O Sr. Huber explica no livro, no DVD, que são duas mentes analíticas para poderem localizar a mente reativa e aliviar. Então a pessoa não deve fazer isso sozinha, de ficar buscando coisas ruins. Com o livro de autoanálise, ela busca momentos positivos e afasta os negativos e ela fortalece a mente analítica. Agora, com o terapeuta, direitinho, ela vai aí localizar os momentos dolorosos e aliviá-los na sessão. Não é que depois ela tem que ficar pensando no assunto, é na própria sessão que ela localiza, ela alivia. Tá. Então vamos lá agora com a pergunta da Olívia Mateus, da Bahia. Nos dias nublados me sinto desativada e triste, como se não tivesse energia para viver. A luz pode afetar o estado emocional das pessoas? Sim, pode quando houver um momento doloroso no passado que contenha essa luz. Então, num dia nublado, a pessoa teve uma tristeza muito grande, ou uma dor física, ou uma dor emocional, e gravou na mente reativa que dor, dia nublado, é igual, que a mente reativa tem uma equação, que é A igual a igual a. Tudo é igual a tudo durante um momento de dor. Então, a dor é igual ao tempo nublado, que é igual a certa luminosidade. Como eu falei, a pessoa está à noite, no escuro do quarto, e recebe o telefonema com a notícia da morte de uma pessoa querida. Então, o que fica gravado na mente dela? Escuridão do quarto, escuridão, escuro é igual a perda. Então, em outros momentos onde ela estiver no local escuro, ela vai sentir uma sensação de perda. Então, só de entender isso já ajuda a pessoa a falar, então tem alguma coisa gravada na minha mente reativa que está causando isso. A pessoa ainda não sabe o que é, mas só de saber que tem algo que pode estar causando isso na mente reativa já dá um certo alívio, porque a pessoa fala, bom, pelo menos eu sei que aconteceu alguma coisa, quem sabe até ela comece ela lembre, sim, eu lembro, agora sim eu lembrei de um momento no qual isso aconteceu. Tá. E aí ela faz o exercício para enxergar esse fato de uma forma positiva.
Não, aí ela teria que ter uma terapia específica para que ela pudesse seguir. Aí eu indico, se ela está em outra cidade, eu indico autoanálise, porque é uma terapia que vai levá-la a momentos positivos da vida. Nós temos muitos momentos positivos na nossa vida que a gente nem lembra, é muita coisa. Tá. Eu Não tenho é? mais perguntas aqui para você. Vamos ver se a gente consegue Vamos dar ver. conta de todas. A pergunta está vindo do Mário Jordão Magno, de Florianópolis. Obrigada, Mário, pela sua participação. Muito se fala sobre estresse no trabalho. Considerando-se todos os fatores, qual é a causa que apresenta os maiores riscos para a saúde dos funcionários de uma empresa? Qualquer tipo de dor física e emocional. Quando eu falo de dor, talvez a pessoa não ligue dor com estresse, mas pressão. Quando a pessoa é pressionada assim, você tem que chegar a esse objetivo. Se você não alcançar essa meta, você será despedido. Se você não alcançar essa meta, você será mal visto. Então, essa pressão em cima da pessoa é uma dor. Não é uma dor tão forte. Existem níveis de dor, graus de dor. Mas esse tipo de situação é dolorosa e fica gravada na mente reativa também. A pessoa talvez já tenha sido despedida alguma vez na vida. Talvez a pessoa tenha recebido algum tipo de assédio moral, assédio sexual. Isso fica gravado na mente reativa. Então, com o tempo, né, qualquer pessoa normal, depois de 10, 20 anos de trabalho, imagina quantas situações de pressão, de dor, de estresse ela acumulou. Então, por isso que fica mais fácil isso retornar. Então, ela entra num local, um novo emprego, só que o chefe dela, você é a minha chefe nova, e você parece fisicamente muito com uma outra chefe que eu tive há 10 anos, que me fez muito mal, que me pressionou, com assédio moral, com isso, com aquilo. Então, só de olhar para você, eu já me sinto mal. Só que eu não sei por quê. Só complementando, até trazendo a minha experiência, a questão de boicotar também as pessoas. Você vê aquela coisa, o chefe ele tá querendo que o funcionário peça conta, processo de manipulação, isso tem muito. Eu estou buscando uma pessoa para falar sobre isso aqui no programa. Isso causa sérios danos para funcionário. Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Está vindo do Heleno Santos, de São Paulo. Obrigada, Heleno, pela sua participação. O que posso fazer para lidar com situações no trabalho que não tenho controle, mas que afetam a minha qualidade de vida? É um pouco geral, né, essa pergunta. Nós temos, o Sr. Huber tem um livro também chamado Os Problemas do Trabalho, que eu sempre brinco que deveria se chamar Soluções para os Problemas do Trabalho. E ele explica nesse livro que controle é começar, modificar e parar. Tudo que a gente consegue começar, mudar e parar, a gente controla. Então, quando há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, simplesmente escolha uma. Então, muita coisa, a gente chamando, o telefone tocando, muita coisa, você está confuso, não consegue controlar. Pegue uma coisa, não precisa escolher a melhor. As pessoas pensam que tem que escolher a mais importante. Não é necessário escolher a mais importante, escolha uma. E aí tudo começa a se alinhar a partir desse momento. E sempre que você comece alguma coisa, tente terminar antes de começar outra coisa. Às vezes é impossível, né? Tem uma emergência, ok, vai fazer outra coisa, mas tudo que você começar, tente terminar. E assim você vai ter um trabalho mais produtivo. Tá vindo mais pergunta aqui, nós estamos aqui correndo contra o tempo, 7 minutos para responder essas perguntas. Aliás, um pouquinho menos que a gente vai se despedir. Emanuel Palácios, de Rio Grande do Sul. Obrigada, Emanuel. Ouço falar na prática da respiração profunda para controlar diversas emoções. Como funciona? Todo mundo pode fazer isso, é bom, mas não alivia a gravação dolorosa. É uma situação é algo que você pode fazer, melhora rapidamente, mas não resolve. Mas é uma atitude boa.
Muito bem. Agora a pergunta vem de Minas Gerais. Pessoal participando ativamente. Oba. Muito obrigada. É a Elisa Matias. É verdade que as cores podem influenciar minhas emoções? Há algum fundamento nisso? Obrigada pela pergunta, Elisa. Vai depender se as cores estiverem relacionadas a momentos dolorosos, e é bem possível, sim. A criança está ali apanhando na escola, está levando uma surra dos coleguinhas, e a cor, e tem uniforme. E a cor do uniforme é vinho, lembrando o uniforme da minha filha, então, na época que ela estava na escola. Então, a cor vinho tem a ver com dor, e aquilo fica gravado na mente reativa. Mais tarde na vida, a pessoa, vinho, já dá uma sensação dolorosa. Então vai depender do que estiver gravado na mente reativa. Muito bem, obrigada. Denise Aparecida, de Brasília. Passo muito tempo lavando e ensaboando as mãos, embora saiba que não estão sujas. Minha pele está ressecada, mas não consigo parar. O que eu posso fazer? É difícil, não tem assim uma mágica, mas a melhor dica que o Sr. L. Ron Hubbard dá é a extroversão. Introversão é olhar para dentro, extroversão é olhar para fora. Então, quando a pessoa está em alguma situação ruim, é bom que ela saia para fora e que ela dê um passeio, só que não é um passeio pensando nos problemas, é um passeio realmente observando, olhando para as coisas, porque sabe que a gente sai na rua e às vezes não presta atenção? Então, sair na rua, olhar e prestar atenção é terapêutico. É isso que eu vou indicar. Tá vindo a pergunta de Juan Garbilho, Asunción, Paraguai. Uau, que bueno. Bueno, Juan. Espanhol. Muchas gracias. Quando fico envergonhado, meu rosto fica vermelho. O que posso fazer para evitar que isto aconteça? Pois me sinto humilhado. A prova da vergonha está na cara, não tem como esconder, né? Quem não fica, hein? Eu acho que é comum isso acontecer quando a pessoa está com vergonha. Acho que é uma reação corporal. A ideia é prestar mais atenção antes, né? O que está causando isso? E tentar evitar a causa, porque depois que aconteceu, como é algo físico, uma reação física, eu acho difícil controlar isso fisicamente. Mas se você puder prestar atenção o que causa isso, sempre que a gente descobre a causa de algo, a gente tem pelo menos como prevenir. Vamos por aí. Esquecer, né? Hoje eu sou palestrante, faço palestra tranquilamente, estou aqui na rádio, falo em público, adoro, e antes eu tinha medo de falar em público. E aí vinha aquele vermelho na cara e tal, e aí a criança vai passando, você vai... Isso, prática. Exato. É só praticar e praticar para ficar profissional. Muito bem, o James de São Paulo. Favor orientar em como se livrar da claustrofobia. Obrigada, James. Exato. Lembra do exemplo da criança de 3 anos de idade que ficou presa na geladeira desativada, brincando de esconde-esconde? Então, depois, mais tarde na vida, ela desenvolve claustrofobia. Ela entra num elevador, o elevador para e fica tudo escuro, pior ainda, né? Então, ela não aguenta andar de elevador. E eu sempre brinco, aí ela vai trabalhar num prédio de 18 andares, sobe e desce, pelo menos faz ginástica. Mas é entender que isso está vindo da mente reativa, conhecer mais da Dianética através dos materiais, entender melhor o assunto e para resolver definitivamente só mesmo através da terapia da Dianética. Ok. Nós temos aqui 3 minutos. Eu vou fazer a última pergunta. Conseguimos todas. Ok. Quando eu era criança, meus pais perderam a casa por dificuldade financeira. Não conseguiram pagar o financiamento. Tenho esse medo me seguindo. Acho que vai acontecer o mesmo comigo. Já passei no primeiro financiamento do meu primeiro apartamento. Hoje tenho um outro imóvel financiado e esse medo me persegue. Como me livro disso? Realmente, isso para se livrar é só mesmo através da terapia.
Agora, entender o que está acontecendo, só de ouvir esse programa, entender que isso vem da mente reativa, a gente não tem que aceitar a mente reativa. Quanto mais a gente compreendê-la, mais a gente vai conseguir controlá-la. Então, eu sei que ela existe, ela está me afetando, você dá uma ordem para ela, mente reativa, sai daqui, me deixa em paz. E usar a técnica da autoanálise, que também vai fortalecer a mente analítica e afastar a mente reativa. Ok. Lúcia, nós vamos precisar finalizar, daqui a pouco nós vamos ser expulsas. Horário é horário, eu sei como é. Deixa o seu recado final, por favor, e os seus contatos para o pessoal entrar em contato e fazer as próximas perguntas aí para você, por favor. É possível entender como a mente funciona, é possível entender o comportamento humano, e eu te convido para essa aventura de autoconhecimento profundo que é a Dianética. Você pode entrar em contato com a gente através do nosso site, que é o www.dianetica.com.br. Bem fácil para facilitar. Dianética com D de dado, N de navio. E nós temos um WhatsApp que é empresarial, é um WhatsApp Business, que é número fixo, para facilitar. Então a pessoa coloca no WhatsApp 5511 5081 6711 e já fala com a gente no WhatsApp empresarial. Então fica fácil de tirar dúvidas, pedir um material. Vou fazer um kit especial para quem está acompanhando o programa, entre em contato com a gente, que vai ter brindes. Então vai comprar o kit e vai ter brindes. Perfeito, Lúcia. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, os ouvintes, participaram ativamente. Agradeço também a você, Lúcia, Dema, a equipe da Rádio Negócios. E eu quero mandar um beijo aqui para o meu pai, que está aqui nos ouvindo, e para minha querida mãe. Feliz Dia das Mães. Hoje estarei aí contigo e para todas as mães que estão nos assistindo. Muito obrigada, eu que agradeço, Patrícia. Agende o seu diagnóstico gratuitamente com a coach Patrícia Tui. Envie um e-mail para patriciatui@actioncoach.com e acesse o site patriciatui.com.br.